Olá, como estão? Então, hoje a gente vai dar continuidade à disciplina, né, enfermagem domiciliar, e segundo a apostila de vocês, a gente vai trabalhar os direitos do nosso cliente, o direito do nosso paciente. Para eu falar no direito do nosso cliente, do nosso paciente, nós temos que levar em consideração essa relação do profissional de saúde e o cliente. Como que é essa relação? Visto que estão abrindo a porta das suas casas, né, o seu convívio, para nós profissionais entrarmos. E aí a gente tem que pensar que essa relação tem que ser muito boa, tanto em relação do profissional com o cliente e o cliente conosco. Lembrando que o nosso cliente não é só o paciente, é o paciente e sua família e o cuidador ainda, né? Então, essa relação do profissional é o vínculo que vai estabelecer entre o profissional e a pessoa, seja essa pessoa o doente ou não. Geralmente, nós não temos só a pessoa doente, né? Como eu disse, temos o doente, temos a família, temos o cuidador, temos uma sociedade que muitas vezes dá um palpite. E quais são os aspectos fundamentais dessa relação bilateral? Como eu disse também antes, as portas da casa vão estar abertas, né? Estão ali abrindo não só a porta da casa, mas o convívio, os hábitos, e aí a gente tem que passar confiança, tem que passar respeito para esse cliente, para essa família. O cliente e sua família desejam ser ouvido e atendido. Se nós vamos prescrever, nós vamos seguir um plano de cuidado, nós temos que envolver a família nesses cuidados. Então, ela sabe qual é o melhor para o parente, né? Então, nós temos que levar em consideração o horário daquela família, os hábitos daquela família. Então, aquele paciente, ele acorda às 7 horas da manhã. Eu não vou chegar na casa 7 horas que o paciente está levantando, que o paciente está tomando banho, está fazendo o seu de jejum. O paciente, ele tem o hábito, a família, de almoçar 11 horas. Eu tenho que levar em consideração esses hábitos. Não vai ser 11 horas mesmo que eu preciso fazer ali, porque eu tenho outras atividades, mas eu tenho que levar em consideração, eu tenho que ouvir a família, levar em consideração que o cliente não é uma doença, mas era um ser humano que tornou doente, um ser humano que tem uma patologia. Eu tenho que pensar nesse paciente holisticamente, no todo. E aí o nosso papel é o que? Proporcionar autonomia e qualidade de vida. Tanto o paciente quanto a família, ela tem que ser orientada, ela tem que ser envolvida no processo de cuidados, porque eles têm que tornar autônomos, eles não podem tornar dependente daqueles cuidados para sempre. E proporcionar qualidade de vida, tanto para o cliente quanto para a família. O cliente necessita de informações. Imagine um paciente que estava tudo de bom ontem, trabalhando, vida seguia, e aí de uma hora para outra aconteceu um acidente, esse paciente ficou paraplégico, não movimenta, fica numa cama, dependendo de tudo. Essa família vai estar ansiosa, vão ter mudanças de vida. Então eu tenho que entender do que está acontecendo ali para passar informações ao cliente, à família. Lógico que às vezes a gente não sabe de tudo, mas a gente está disposto a estudar. Temos que passar segurança, nós temos que respeitar a necessidade desse paciente, dessa família. É preciso usar linguagens compreensíveis na comunicação. Lembrando que uma comunicação só existe se uma pessoa fala e a outra entende. Então a gente não vai usar termos técnicos que a gente usa, né? Quando a gente vai anotar no prontuário alguma coisa. Então, eu não vou falar com o paciente, com a família, que os membros inferiores estão edemaciados. Né? O paciente não vai conseguir imaginar que o membro inferior é o pé e que está inchado. Então, eu tenho que usar a linguagem que eles entendem. O cliente e sua família espera a competência do profissional. Como eu disse, estamos entrando na casa. Eles estão confiando aquele parente em nossas mãos. Então, a gente tem que mostrar a competência.
Estudar, gente, é para sempre. Vocês que estão agora, ainda mais que estamos trabalhando com vida, com mudanças. A quem está aí à frente desse Covid, por exemplo, todo dia é uma informação. Vocês estão vendo aí os cientistas. Antes era uma coisa, a informação era que antes de tudo, se adoecer, fica em casa, só vai para o hospital se arruinar. Hoje não, hoje sentiu algum sintoma, procura assistência. Então tudo muda, é muita mudança. Precisa levar em consideração os princípios da bioética, seja beneficência, não maleficência, justiça e autonomia. Então, vou fazer um procedimento, vou cuidar de um paciente, mas aquele procedimento vai causar mais mal ao paciente do que se eu não fizer esse procedimento. Então, eu tenho que levar em consideração, está fazendo bem ou está fazendo menos mal? Mas eu não posso esquecer da justiça, né? Tem situações que eu não posso negar, eu não posso deixar de fazer. Existem por aí religiões que eu respeito, cada um na sua, que não aceita transfusão de sangue. E aí, se eu for fazer uma transfusão de sangue e ele não aceitando, ele vai achar que é a pior coisa do mundo. A gente sabe que a transfusão de sangue vai salvar a vida dele, mas para ele não adianta salvar a vida se ele não vai para o céu. Mas aí não cabe a nós, cabe a justiça, cabe a autonomia. O paciente, devemos respeitar a liberdade individual para decisões de diagnóstico e terapêuticas, né, de cuidados. Qual é o horário de banho desse paciente? Qual é o gosto alimentar? Qual é o estilo de roupa que ele gosta? Né? Então, assim, estamos com uma mulher que é de uma igreja que só usa saia, mas ele está acamado, mas usar um pijama é melhor. Mas eu tenho que respeitar. Eu tenho que respeitar a liberdade desse meu cliente, dessa minha família. Não posso esquecer dos sigilos das informações, o sigilo do tratamento daquele paciente e o sigilo do que acontece naquela casa, do que acontece naquela família. Eu posso saber de tudo o que está acontecendo ali, é uma farsa, não sei o que, mas não me interessa. Eu estou ali para cuidar daquele cliente, a não ser que é alguma coisa que está prejudicando o meu cliente. Aí eu vou conversar com a equipe multiprofissional, vamos tomar decisões juntos, né? Eu estou percebendo que o paciente está roxo, está com hematomas no corpo, e eu olho, ele não está batendo na parede, tudo. E aí eu suponho que seja uma agressão, uma violência doméstica. Aí eu vou discutir com a equipe, chamar assistência social e a gente vai dar conduta. Mas o que acontece naquele lar, naquela família, os cuidados com aquele paciente, o diagnóstico daquele paciente, nós temos a obrigação de ter o sigilo. É preciso evitar juízo de valor. Então, os hábitos, as preferências, os gostos, decisões da família, eu não preciso dar minha opinião, eu tenho que respeitar, né? Eu tenho que colocar as coisas, eles decidem. Evitar que sentimentos pessoais prejudiquem o atendimento, principalmente quando é família. Então, quando a gente está cuidando de família, a gente tem aqueles sentimentos, mas a gente tem que evitar, né? Quando é criança, né? Então, eu não posso associar meu sentimento pessoal com o procedimento, com o atendimento. É preciso envolver a família no manejo da doença. É preciso capacitar o cuidador do idoso. Então, quem é o cuidador? Então, eu vou pegar esse cuidador, vou capacitar, vou orientar, vou envolver a família nesse cuidado da doença. Nós vamos embora e a família fica ali, né? A gente termina o procedimento, termina a assistência, vai embora cuidar de outra família. Mas a família está no dia a dia. Ela precisa entender, ela precisa estar envolvida com esse meu paciente. Ter respeito com o cliente e familiares, valorizar as referências e colocações do paciente e família. Eles têm direito, né? A gente não pode ser que não concorda, mas eu tenho que valorizar as referências. Eles entendem que tomar um chá de quercus é bom para tal coisa. Eu tenho que respeitar, né? Eu não posso deixar de dar o tratamento, mas eu tenho que respeitar. E acima de tudo, temos que ser profissional. A partir de agora, né, eu convido vocês a tornar-se profissional. Por quê? Porque nós temos que estar estudando, nós
temos que ter competência, temos que causar respeito, que a gente está entrando na casa da família. Vamos entender um pouquinho como que é essa admissão do nosso paciente, do nosso cliente, na atenção domiciliar. Eu tenho que levar em consideração que todo cliente é de responsabilidade da Atenção Primária à Saúde, da APS. Então, em Jaíba, por exemplo, todos os nossos clientes, mais de 38 mil habitantes, são cadastrados por uma equipe de saúde da família. Então, tem um agente, tem aquela equipe que é responsável. Aquela equipe percebeu que Dona Maria, ela precisa de um cuidado domiciliar. Por quê? Ela é acamada, ela não consegue ir para até a atenção primária para ser cuidada. Ou Dona Maria, ela não consegue locomover, ela caminha dentro de casa, mas não consegue sair de casa. Ela é acamada ou ela é domiciliada. Aí vai ser encaminhada para os serviços de saúde domiciliar. Juntos eles vão discutir o caso, vão ver se dá para admitir, se é realmente de assistência do SAD. Admitiu Dona Maria. E aí toma os cuidados, continuar acompanhando Dona Maria. E aí Dona Maria tem 3 condições de ter alta do SAD, do Serviço de Atenção Domiciliar. Dona Maria melhora e aí ela tem alta, continua as atividades. Ou Dona Maria agrava, tem uma necessidade de internação hospitalar, ela é encaminhada para o hospital. Se Dona Maria melhora ou se Dona Maria vai para o hospital, depois, ela mesmo tendo alta do SAD, se ela precisar de uma assistência de novo, começa tudo de novo. A atenção primária vai encaminhar, vai ser avaliada e pode ir. Lembrando, o paciente que melhora, o paciente que está no hospital, continua sendo responsabilidade da atenção primária. Mesmo o paciente admitido na atenção domiciliar, ele não deixa de ser de responsabilidade da atenção primária também. Aquele agente de saúde tem que continuar visitando a Dona Maria, tem que continuar dando apoio a Dona Maria. Mas Dona Maria, com todo o cuidado, né, ela assistida pela assistência domiciliar, ela pode ter uma terceira conduta, que é o óbito de Dona Maria. Aí a equipe precisa também fazer a visita pós-óbito. Afinal, a gente esteve lá na casa, participou de tudo e a gente tem que encerrar o caso de Dona Maria, tá? Se Dona Maria for encaminhada, o SAD acha que em discussão Dona Maria não é admitida, a assistência é menos de uma vez por semana, não tem tanta necessidade, então ela não é admitida, continua sendo assistida só pela atenção primária. Dona Maria, ela foi admitida, é preciso assinar um termo de consentimento e um termo de esclarecimento. Por quê? Porque eu preciso envolver a família nesse atendimento. Então, se Dona Maria conseguir assinar, ela preenche e assina, se não, responsável assina. Eu, Maria de Souza, estou ciente do estado de saúde no qual me encontro e aceito a inclusão do SAD, Serviço de Atenção Domiciliar, ou melhor, em casa. Por que ela tem que assinar que ela aceita? Porque aqueles cuidados, ela está ciente que vai ser realizada. Eu não posso ter admitir um paciente que não aceita ser cuidado pelo SAD, acha melhor ficar no hospital, né? Autorizando meus acompanhamentos pela equipe multiprofissional de saúde. Declaro estar ciente de que minha cooperação e a de meus cuidadores são imprescindíveis na obtenção do sucesso de tratamento. Eu envolvo Dona Maria e seus familiares nesse cuidado. Declaro ainda ter conhecimento de que esta assistência no domicílio pode ser suspensa de acordo com a evolução clínica, desde que não tenha nenhum prejuízo na minha saúde. Então, Dona Maria assinou o termo, a família assinou o termo, Dona Maria está admitida. E aí ela vai ser atendida pela equipe multiprofissional. Essa equipe multiprofissional precisa levar em consideração algumas características desse profissional. Como foi dito, esses profissionais são profissionais de diversas áreas
que precisam ter algumas características que envolvam nessa assistência domiciliar. Esse profissional precisa ser criativo. Por quê? Porque muitas vezes a gente está entrando na casa de uma pessoa e que eu tenho que adaptar aquele quarto, eu tenho que adaptar aquele banheiro, eu tenho que adaptar aquela casa, eu tenho que ser criativo para envolver a família naqueles cuidados. Esse profissional precisa ser competente. São vários diagnósticos, são várias situações. Hoje é uma coisa, amanhã é outro. Esse profissional precisa ser crítico. Eu preciso avaliar o que está acontecendo naquela casa, se está prejudicando, se eu preciso intervir, e ele precisa ser resolutivo. Não, eu percebendo que aquele idoso está sendo maltratado, está tendo uma violência, então eu vou procurar o conselho tutelar. Esse profissional precisa ser humano, precisa entender que o meu paciente, que a família do paciente tem sentimentos. Hoje ele não está bem, hoje ele está triste. Será que compensa eu fazer o curativo daquela ferida tão grande, daquela escara que vai deixar ele pior ainda? Esse profissional tem que ser conhecedor do saber. Todas essas características o profissional precisa utilizar para quê? Para evitar a internação ou a longa permanência no hospital. Já sabemos de tudo, né? Quais são as vantagens de manter o meu paciente na casa. Então eu tenho que usar todas as minhas características de profissional para evitar essa internação. Como vocês sabem, a equipe multiprofissional, né? Ele é formado por médico, fisioterapeuta, técnico em enfermagem e enfermeiro. A gente viu que no EMAD o fisioterapeuta ou assistente social, tá? Mas o psicólogo, nutricionista, terapeuta ocupacional e assistente social vai depender da necessidade do paciente, da família, tá? Porque aqui nós estamos falando EMAD e EMAP, lembram? Então, obrigatoriamente, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, técnico em enfermagem. E os outros profissionais, dependendo da demanda, da necessidade daquele paciente. Essa equipe multiprofissional, ele tem que levar em consideração que ao admitir esse cliente, ele tem que ser discutido, tem que ser planejado juntos, porque não é um que decide, não é o outro que decide. Cada um é peça fundamental. Deve levar em consideração as especificidades técnicas daquele paciente, né? Deve levar em consideração o sociocultural dele. Qual sociedade que ele faz parte, qual que é a cultura, de que ele gosta, e levar em consideração também as ações entre equipe, porque tem que colaborar com a assistência ao cliente, entre família e entre comunidade. Eu tenho que envolver, mais uma vez, a equipe, a família e a comunidade nos cuidados com esse paciente. A equipe deve sistematizar um planejamento de ações integrado. Então, eu olho para o paciente como um todo, como a família também junto. Não é só para aquela escara, não é só para aquela lesão. É um planejamento dinâmico e flexível. Hoje não está dando certo. Eu decidi uma cobertura para aquela lesão, para aquela ferida, para aquela escara, mas não está dando certo. Então eu tenho que mudar esse plano de ação e tem que ser adaptável ao domicílio. A prescrição de cuidados pelo enfermeiro no domicílio constitui atividade fundamental para direcionar as ações do cuidador e da família junto à pessoa assistida, implementando e pactuando as atividades. Não posso esquecer, eu estou cuidando do paciente e da família e do cuidador também. Então, não vem só o paciente, né? Essa relação de profissional é profissional com paciente, família e cuidador. Tenho que levar em consideração o todo. E para encerrar, a equipe multiprofissional é de fundamental importância para o sucesso do atendimento, visando sempre o bem-estar do paciente e de sua família. Tenho que proporcionar bem-estar, qualidade de vida e autonomia a essa família, tá bom? Convido vocês a ser profissional. Vamos ser profissional, dar o nosso melhor.
encerramos aqui e vamos debater lá no grupo do WhatsApp.